Hail Vikings, minhas irmãs, meus irmãos, chegamos ao nosso terceiro Viking Cast. Hoje nós vamos falar de outro assunto que chamou bastante atenção nas nossas mídias, né? Que é os vikings na cultura pop. E hoje, mais do que nunca, nossos amigos da MD ou da Modelo Design, se assim preferirem, tem mais gabarito que eu para falar e a gente vai interagindo aqui brincando. Tá ok? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Skol. Opa. Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu queria dar umas sugestões para vocês de leitura que valem a pena, principalmente para quem está começando, tá? Vamos lá. O Luap é o guerreiro? Opa, além da saga Viking Luap, que vocês encontram na livrosvikings.com.br, eu queria recomendar para vocês as melhores histórias da mitologia nórdica, que vem com o Anel dos Nibelungos de Richard Wagner embutido, que é um livro de Francine e Sanfredo, da Artes e Ofícios, muito legal. Talvez seja o mais antigo aqui no Brasil, assim, dos mais populares, o pessoal que não conhece. Eu já falei deles aqui no passado também, que vale a pena a leitura, que é Tales of Norse Mythology, também, que é de Ellen Weber, que vocês encontram em inglês, feliz ou infelizmente. Tem um outro livro muito bom que eu recomendo, que tira alguns mitos. Algumas pessoas não gostam porque eles desmistificam alguns mitos, que é o Dicionário de Mitologia Nórdica, Símbolos, Mitos e Ritos, organizado por John Langer, da editora Edda. E, obviamente, como não poderia deixar de falar, que é a Edda em Prosa, de Snorri Sturluson, tá? Que aqui no Brasil foi lançado pela Bardos. É isso aí, pessoal. Vamos começar então. Se vocês tiverem alguma indicação aí, deixa nos comentários aí, livros que... Outro, desculpe, esqueci de falar desse, eu até trouxe aqui pro pessoal da Modelo e esqueci de falar para vocês, que esse aqui é o queridinho do momento, né? Que é do Neil Gaiman, que é a mitologia nórdica. Esse aqui está traduzido para o português, tá? E foi lançado pela Intrínseca. Tá? Um negócio legal sobre isso aqui, que a Edda e o Tales of Norse Mythology são mais parecidos um com o outro. Um é em formato de prosa e o outro é mais narrativo. O Dicionário da Mitologia, que desmistifica os mitos. E o Neil Gaiman, que escreveu os livros como As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, que são escritores contemporâneos contando sobre isso. E inclusive você vai ter a oportunidade de fazer o mesmo quando vocês quiserem participar do nosso edital para publicação de livro. Opa, vai ter edital de publicação de livros? A gente vai reunir na Livros Vikings contos de mitologia nórdica. Todo mundo pode participar. Pode ser pagão, pode ser cristão, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser quem quiser. As regras estão no edital. Tá? www.livrosvikings.com.br/edital. Então já está no ar. Já está no ar. Eu aconselho, pessoal, quando vocês forem pegar esses livros para ler, eu aconselho a pegar livros que são no formato narrativo, porque em prosa você tem que estar inspirado para ler, né? Então eu aconselho a começar por esse, que é uma leitura mais fácil, e aí você já vai estar melhor, mais entendido, mais amaciado para começar a ler em prosa, tá? Eu aconselho isso. Então vamos lá, vamos para as nerdices com o pessoal da MD hoje. Cara, eu fico pensando num negócio já há muito tempo sobre a Marvel, sobre o Thor da Marvel, tá? Dentro dos quadrinhos a gente tem alguns personagens baseados no Thor, né? Como o próprio Thor da Marvel, né? O indivíduo loiro, com aquele martelo que parece uma marreta, não é assim, tudo mais. E até onde eu entendo, Thor da mitologia nórdica não era loiro. Era ruivo. Assim,
Existem algumas semelhanças, né, óbvio, né, que foi baseado em cima da mitologia nórdica, entre o Thor da Marvel e o Thor mitológico, né. A maior diferença, assim, né, em termos gerais, né, é que na mitologia o Loki não era irmão do Thor, ele era um puta de um amigo dele, que depois eles tiveram arranca-rabos, mas eram os melhores amigos. E o Thor era ruivo, e o martelo dele, o Mjolnir, não tinha aquele formato de marreta, tá? Ainda que faça mais sentido ter aquele formato do que o outro, né? Bem mais. Parece um barco o Mjolnir original. Parece a testeira de um templo, alguma coisa nesse sentido, né? Então assim, esse barulho que vocês ouvem assim, ó, é um sofá de couro aqui da modelo muito confortável, mas muito barulhento. É bem assim, são talvez as maiores diferenças assim, em termos gerais, óbvio que a história não tem nada a ver uma com a outra, mas a base a base, a skin, né, como a gente fala. Eu achei isso, porque eu buguei, né, quando eu moleque comecei a me interessar por mitologia nórdica e buscar, eu só via o Thor ruivo, né? Falei, nossa, mas o Thor ruivo, gente, assim, e esse Thor aqui, qual é que é? O Thor da Marvel é loirão, né? Se você for pensar que o Thor da Marvel é um chute na bunda da mitologia nórdica, o assassinato foi na saga de Asgard dos Cavaleiros do Zodíaco. Ali eles mataram tudo que existia de mitologia nórdica. Foi, cara. Né? Só mantiveram os nomes e algumas ideias. Algumas ideias. Aí, ali houve uma chacina. Né? Mas cara, mas vamos falar a verdade. O sardinha boa, hein, cara? Olha, primeiro que assim, Exílio Fried, na verdade, se a gente for pensar, era para ser Sigurd, né, que é a mesma história, só que uma versão germânica. Eles pegaram um nome germânico que, convenhamos, é mais legal falar Exílio Fried, né? Mas deveria ser Sigurd, ou Sigurd, ou o nome que vocês acharem mais legal. E, entre outras coisas, né, o Thor, que era para ser o deus mais poderoso ao lado de Odin, era o mais bundão de todos. Foi embora rapidinho. Foi. O problema é que ele enfrentou o Seiya, cara. Protagonista, um abraço. Não, mas ele foi o primeiro. Não dá. Foi, mas antes ele derrubou 2 malucos, né? Ele derrubou 2 deles lá É engraçado, né? Foi ele que matou. Não, foi o Fenrir que matou o Aldebaran. Foi o Fenrir, não, foi o Bado e o Shido. Mas o engraçado, cara, desse Thor aí. Só uma pergunta: quem que perde para o Aldebaran? Bom, continua. Olha, o Paulo tá querendo arrumar conversa aqui, velho. Nunca vi qualquer saga que tem, alguém vai lutar com o Aldebaran morre. Ele é o personagem que mais morre nos Cavaleiros. Bom, não, ele morreu lá, mas levou o espectro junto. Ok, não era aquele puta espectro forte. É que ele bateu no espectro na velocidade da luz que demorou 6 meses pro cara morrer. Bom. Pode crer. Agora, voltando pro Thor, cara, da saga de Asgard dos Cavaleiros. Engraçado, né, cara? Ele é o Thor e o golpe dele é Hércules titânico. Como também tinha um Hércules logo que eles estavam na batalha intergaláctica lá, que não era o Hércules. Era o Dócrates, né? Fizeram uma mistureba boa ali, né? O Hércules mesmo acho que nunca teve nos Cavaleiros do Zodíaco. Pode crer. Nenhuma armadura relacionada a Hércules. Pelo menos até onde eu sei. Vamos dizer assim, que a mitologia principal do que poderia ter sido explorado nos Cavaleiros do Zodíaco foi a única que não foi. Eu gosto muito da saga de Asgard lá e tudo mais, que ela é bem legal mesmo, emocionante, mas o filme A Batalha dos Deuses é muito mais imersivo na cultura viking do que a saga de Asgard em si. Porque você sente, os cavaleiros eles sentiram a diferença do frio, da resistência daqueles cavaleiros, porque viking é uma raça em batalha conhecido também pela resistência em batalha, né? Você ia querer, sei lá, enfrentar o diabo, mano, no campo de batalha, não ia querer enfrentar um viking. Tem uma coisa que é interessante, que foi até ingênuo agora que você falou, né? Que no primeiro episódio daquele documentário que tem no Discovery, em busca do Viking perdido, né, que é o nome em inglês, eu não lembro nunca o nome em português, que
primeiro episódio os caras fizeram um teste para ver se com as roupas vikings os vikings suportariam o inverno do Canadá. Mal sabia eles que é onde eles moravam, né? Principalmente os que chegaram lá, que vinham da Groenlândia, da Islândia e etc. Mas faz parte também do problema, a gente sabe que tem que se provar. E obviamente com as roupinhas vikings muito inferiores da tecnologia de hoje, eles passaram bem. Obrigado. Groenlândia é um lugar terrivelmente frio, cara. É só roupa como é que chama? Termo-resistente lá, não é assim? Você sair, ó, você bundãozinho, se sair com a sua roupinha daqui pra viajar pra Groenlândia, você vai passar mal. O que eu posso dar de sugestão para quem passou um tempo no frio de Winnipeg, que também é bem legal, peguei menos 32 na rua lá. Meu Deus do céu. Assim, uma coisa que seja impermeável, pode ser a jaquetinha de qualquer coisa que seja impermeável. No caso eu uso a jaqueta do meu time, que é a da Nike, que é a Storm, que é para não molhar. E ponho qualquer blusa de lã por baixo ali, resolve o problema. Agora, se não estiver nevando, numa tempestade, obviamente, né? Agora, se tiver, aí você precisa pôr máscara, precisa ter uma coisa mais pesada. Porque pode congelar a cara, as extremidades, né? Exatamente. Orelha, nariz, você pode literalmente perder a orelha, né? E o nariz também. Eu quase fiz cagada com o nariz ali, que eu congelei a pontinha do nariz. Ó, foi 15 dias parecendo que alguém tava fritando meu nariz de preto. Quase virou o Voldemort. Agora, cara, voltando. Eu percebo que... Eu só queria perguntar, o Anel de Nibelung, que é o plot ali da história, né? O quanto que tem, quer dizer, não deve ter nada de baseado do conto oficial, né? É possível, sim. Tirando os nomes das personagens, quase toda a ambientação é praticamente a mesma coisa. Sim. Aquela fissura por detrás do anel. Isso, também porque é o seguinte, o Anel dos Nibelungos no anime, ele deixou a Hilda, como o Paulo está falando, tendo uma fissura, uma cobiça, deixou a pessoa que ela era devota ao povo, que ela não era reencarnação de Odin, ela era um representante de Odin na Terra. Então é basicamente ela que cuidava daquela parte norte da Europa, lá era ela que cuidava, e aí foi colocado o Anel de Nibelungo no dedo dela, então ela mudou a partir dali, certo? A cobiça dela por outros territórios aumentou, por outros tesouros aumentou, ela reuniu um exército que são os guerreiros deuses. Então o que isso tem a ver com a história original? Tem a ver que o Anel dos Nibelungos vem do tesouro dos Nibelungos, que foi um tesouro, falando a grosso modo, que foi reunido conforme os anos foram passando de rei para rei, ele foi aglomerando aquele tesouro e criando ciúme com aquele tesouro. E o desejo dos outros de possuir aquele tesouro. Que só fazia o tesouro aumentar. Exatamente. Ali. E aí você tem, guardando o tesouro dos Nibelungos, depois que o último rei partiu, vamos chamar assim, foi pro Coió, é o Fafnir. Também... Esse nome... Esse nome é muito engraçado, né? Eu acho o Fafnir, não acho o nome ruim, não. Gosto bastante. Não é ruim, é engraçado, eu sou esquisito. Porque na nossa língua ele fica... Aí você não tem dente, você não precisa de dente, né, velho? Pra falar isso aí, tudo fofo. É o Papinir, é o Papinir. Então, e aí, cara, essa história ela já vem ligada diretamente à história de Sigurd, né? Isso. Inclusive, se você quiser falar Fafnir da maneira adequada, enche a boca de farofa, de paçoca e fala. É lindo. É lindo, cara. O Siegfried Sigurd aí, ele tem alguma, na sua origem, tem alguma relação com Aquiles? Porque... Eles têm o mesmo... Sim. Tem um ponto fraco. Sim, a mitologia ela tem algo... A diferença é que é o tendão de Aquiles e o outro é o... É uma folha nas costas dele, mas uma mancha que ficou ali, que não foi coberta pelo sangue do Fafnir, no caso. Mas sim, até onde eu, Ulisses, consigo perceber que sim, tem a ver sim. Porque assim sendo bem, sem te ignorar tudo, se você voltar lá no início de tudo, todo mundo veio do mesmo lugar. Então as histórias foram contadas da mesma forma.
O que foi mudando é que através dos tempos, assim como as línguas, né, os nomes foram mudando, as coisas, mas se você for ver, a história deles é mais ou menos a Bem mesma. parecido, Se você pegar Thor e comparar com Zeus na mitologia grega, é quase a mesma coisa. Os dois, Deus do Trovão. E aí você começa a entender mais ou menos as coisas, porque a história conta mais ou menos E assim, entre outras tantas mitologias, não é só nessas duas. Né? Exatamente. Um livro muito legal que vale a pena vocês lerem, eu digo vocês que estão nos ouvindo e os nossos amiguinhos aqui também, não é de Viking, não é, mas chama Eram os Deuses Astronautas. Nossa, cara, sensacional. Esse livro é muito bom. Tá? Sensacional. E se você começar a pensar por aquela óptica, aí você vai começar a ficar dando razão para os amantes de UFO. A única coisa é que uma coisa sobre deuses astronautas puxa outra coisa e você entra ali, se você deixar, você entra mesmo, você vai que vai. Porque faz sentido, é mais coerente você ler aquilo e interpretar aquilo do que ler a Bíblia. Basicamente. A história lá faz muito mais sentido do que o resto. Tirando a questão do que o Novo Testamento quer passar, o que ele quer mostrar, se você pegar o Velho Testamento principalmente e ler Eram os Deuses Astronautas, faz muito mais sentido do que as outras coisas. Se você pegar na mitologia egípcia e outras plantas, a romana e tal, você vai achar um monte de similaridades, né? Porque o pessoal veio mais ou menos do mesmo lugar. Aí foi se espalhando, foi mudando, mas a história é mais ou menos a mesma. E aí, nesse caso, nesse sentido, esse livro Eram os Deuses Astronautas é muito legal para vocês lerem. Ele ajuda você a entender a origem de algumas coisas, você pelo menos teorizar a origem de algumas coisas onde ela foi espalhada. Agora, voltando a essa parte pop dos vikings, porque tá em alta, né? Teve uma época que, nossa senhora, tava saindo viking pra todo lado, cara. Eu pego, desculpa, Emílio, só para não esquecer o que eu ia falar. Porque assim, eu pego da minha experiência. Eu estava escrevendo o Lope o Guerreiro, lá, né? Comecei a escrever lá pro ano de 2013, mais ou menos. E aí, quando eu já tinha engatilhado a história principal, saiu a série nos Estados Unidos, que chegou aqui em 2015, que era os Vikings, que contava a história do mesmo cara que eu estava contando, que era o Ragnar. Só que o deles é o Lothbrok e o meu é o Lodbrok, que é o Ragnar que de fato existiu. Né? O sogrão aí do Ulisses. Aí, o que acontece? Aí eu tive que mudar, né, minha história para não falarem que eu aproveitei da história. Mas o que eu quero dizer é que no meu primeiro livro existem muitas licenças poéticas que os vikings eram pouco conhecidos, ou eram menos estudados do que hoje em dia. Então eu coloquei algumas licenças poéticas, misturei outras coisas de outras coisas medievais para poder colocar a pessoa dentro da imersão certa. Né? E talvez a série Vikings, o Thor, que chegou mais ou menos na mesma época com tudo, reaproximou as pessoas dos Vikings e em alguns casos de seus ancestrais, né? Então eu trouxe isso com mais força. Eu, quando comecei a gostar de Viking, né, foi vendo alguma coisa na conhecer, como a enciclopédia, como Barça, e para você aí é como se fosse o Google. Que era onde a gente tirava nossas informações, e a partir dali começou a ter interesse. Aí, assistindo um Hulk com o Lou Ferrigno, né, que eu sou fã do Lou Ferrigno, mas eu não tenho ideia do ator que fazia o Thor, eu gostei do Thor. Sim, cara, e treta, hein, mano? E aí comecei a ir atrás da mitologia nórdica, atrás do Thor, dos quadrinhos, que me levou ao Thor da mitologia nórdica e me reconectou com as minhas origens, que eu tenho certeza que eu fui um viking que invadiu a Irlanda em algum tempo e se casou com uma mulher que lá vivia, que hoje é minha esposa. Minha teoria é essa, que ela era irlandesa. E eu era um viking que invadiu a Irlanda. Olha, pode nascer uma historinha aí, hein, Paulo? Já pensei nisso. Então, assim, inclusive no edital, você pode escrever uma história nesse sentido, misturando com a mitologia. Não precisa passar na época dos deuses, você pode trazer para a contemporaneidade. Tá? Bom, e mais ou menos isso. Agora, voltando
para nossas nerdices, né? Não é só os animes, né? Que também tem um bem legal, quem quiser assistir, que chama Vinland Saga, que fez uma carnaval também com a história, mas é legal de assistir a série. O desenho ou mesmo o mangá é legal de ler, vale a pena. Tem jogos, né? Tem, eu ia citar alguns, por exemplo, que eu tenho mais recente na cabeça, é o Diablo 3. Diablo 3, vocês jogaram o Diablo 3 e lá tem um viking, você pode montar o seu viking, né? Tá lá como bárbaro, né? E ele é bem bruto mesmo, o bicho é terrível assim de bruto. E tem uma coisa naquele boneco que me chama a atenção, que alguns golpes dele, ele traz espíritos de outros vikings, que é uma das coisas que da cultura viking, né? A ancestralidade deles é muito forte, assim, de invocar mesmo o espírito dos ancestrais e tudo mais, para ajudar quando eles precisavam tirar força de algum lugar, tiravam da ancestralidade, né? Tirando os Berserkers, que eu imagino que não tinham consciência de nada, né? Talvez por conta dos efeitos dos cogumelos lá que eles comiam. Geralmente eles faziam até orações para os deuses, né? Para entrar em batalha, né? E foi a época que os vikings fizeram muito, né? Quando eles eram pagãos. Depois, conforme foi entrando o cristianismo, eles começaram a ficar com muitas dúvidas, né? mas na época que tudo girava em torno dos deuses nórdicos, né? Eles eram praticamente invulneráveis, as mulheres lutavam como homens e assustavam todo mundo ali. Os caras, nossa, devia ser um terror aquilo, cara. Todo mundo querendo matar e não se importava em morrer, porque o melhor destino para eles era morrer em batalha, né? Então isso aí deve ter criado uma interrogação bem grande nos caras de lá. E assim, obviamente, com o tempo eles foram se adaptando e se moldando, né? Alguns grandes guerreiros vikings, que inclusive o neopaganismo comemora como sendo feriado. Por exemplo, se eu não me engano, o nome dele era Olaf, e ele se converteu ao cristianismo e se tornou Athelstan. Se você assistiu a série, você lembra do Athelstan. Mas não é o mesmo Athelstan, mas era só fazer um link. Quando o Olaf virou Athelstan, ele se converteu de viking para cristão, né? E aí uma das datas que é comemorada pelos os neopaganistas aí é quando um grande guerreiro viking se recusou a se converter cristão e morreu pelas mãos de Athelstan. É um exemplo disso daí. Então assim, tem muita coisa legal que dá para você associar. E voltando para o mundo nerd, né? Pode falar. Tem um boneco no League of Legends que ele chama Olaf. Sim. Ele foi literalmente inspirado no Olaf da história. E também tem o Olaf Tem dois, né? Que são bem típicos vikings, assim, que é o Olaf e o Gragas, né? E o Tryndamere. E o Tryndamere também. E o Olaf também tem um boneco de neve, que é um paspalhão lá no Frozen. Então. Medonho esse aí, mas é quentinho. Medonho esse aí. Eu sou mais o Bully. O Bully era mais legal do que o Olaf. Lembra do Bully, o boneco de neve? Lembro, né? O próprio Asterix e Obelix, talvez. Esses já eram os bárbaros mais relacionados com os germânicos, né? Já não eram tão vikings assim, mas... Eles se comportavam como vikings. Se você pegar eles tem, por exemplo, se você assistiu... eu não vou lembrar o nome A Cruzada, eu acho que é com Orlando Bloom. Isso, Cruzado. É o Cruzado com Orlando Bloom. Tem um cara que se junta a ele que é um bárbaro, que é praticamente um viking, ele é a representação de um viking, mas ele era um bárbaro por conta da época que passa a história, né? Que aí eles eram cavaleiros, se eu não me engano, templários, eu assistia faz muito tempo, e o cara faz umas cruzadas ali e o que representa os vikings lá morre com a flechada no pescoço e continua batendo os caras, né? Mais 5 minutos porque nosso tempo está acabando, já passamos demais aqui. Então assim, só vamos lembrar algumas nerdices aí. Tem lá, vamos falar uns nomes de uns games aí. Tem aquele da Ubisoft lá que eu não lembro o nome, que é o For Honor. For Honor. Que eu não joguei, desculpa, vocês vão me perdoar, mas eu achei esse jogo muito ruim, tá? Não, o jogo é ruim demais. Ele faz uma mistureba, né? Ele pega todos os
maiores nomes, né, de guerreiros que mistura samurai com viking, com chinês. Que luta por sua honra num ambiente louco da vida. É tudo fantasia ali, né? Eu sei, mas o jogo é ruim de jogar, o gráfico é legal, é bacana. O design do jogo é impecável nesse sentido. Né? Então aquele... Como é que é? Lord of the Fallen. Sim. Outro jogo ruim de doer, meu Deus do céu, como é ruim aquele jogo. Um que eu me deu vontade de comprar meu PlayStation 3 na época, se eu não me engano, ou era o 4. Eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso comprar um videogame pra jogar esse daí que era Battle for Asgard. Aí você vai jogar também outro Bosque. É bom, vocês têm o PS4 e tem a continuação do God of War, né? Nossa, esse jogo, eu digo, é sensacional. E aí estão os especulamentos aí do próximo Assassin's Creed também, que vai ser o... Você já pensou, cara? Que vai ser nesse ambiente aí. Virou qualquer coisa, né, mano? Pode. É uma banda que assim, que o Assassin's Creed ele se baseava bastante em momentos históricos mesmo, mas daí nos últimos 2 ou 3 que saíram, eles estão se baseando mais em mitologia, né? Tem um momento histórico, mas você vê que eles estão usando, por exemplo, elementos muito fantásticos, coisas que não tinham antes, né? E ficou legal. Eu acho legal, eu gostei, assim. Eu acho que é interessante ele sair um pouquinho desse formato tão rígido que era. Era legal ver momentos históricos retratados assim no videogame, mas trazer um elemento fantástico te dá uma imersão diferente, né? Sim. Agora, saindo dos games, a gente falou no podcast anterior, o 13º Guerreiro. Esse filme é muito filme, legal. Cara. Eu recomendo. Depois a gente vai fazer um Vikingcast só de filmes. Né? Tem o Vikings vs Aliens, acho que era uma coisa assim. Esse daí chama Outlander. Outlander, tem muito filme ruim também pra vocês assistirem. Nossa, tem um que a gente tava assistindo outra vez com aquele peruca ruiva. Viking Doom chama. Nossa, péssimo. Tudo bem. Tem um que é famoso pra caramba, mas é ruim também, que é Viking Saga também. Nossa, eu fiz o favor de ver isso aí. Tem filme que é bom, mas é muito mal feito, né? Agora eu não vou lembrar o nome do... Deixa nos comentários aí, mas deixa se vocês já assistiram, que tanto bom quanto ruim, pra gente dar uma olhada. Né? Tudo que sai de Viking eu assisto, cara, e tem uns muito ruins. Um filme que é muito ruim pra assistir chama Érico Vermelho. Tinha tudo pra ser um filme bom e o filme é ruim. Tem um monte, cara. A própria série Vikings é boa a série, cara. E tem um que a gente falou no começo do livro aqui, que é do Neil Gaiman, que é do mitologia nórdica, mas deuses americanos. Nossa, deuses americanos é legal, cara. Ele nasce pra aqui, eu não li o livro, mas na série ele vai começando dando elementos assim, você acaba descobrindo quais são os deuses que ele tá, né? Pra quem não conhece a série ou o livro, ele é meio que um embate dos deuses do passado, né? Deuses já conhecidos, né? Tem do Anansi, tem Odin, tem Thor, sim, com os deuses, né? Que ditos as coisas que a gente endeusa hoje em dia, que é a internet, a televisão, o iPod, o iPad. Aí você não queria saber, ô Paulo, você estava falando no outro podcast sobre os deuses. Como é que chama? Eram os pagões e os outros eram os. Que tava falando lá, cara? Que tem os pagãos, tem os cristãos e tem os ateus. O deus ateu é um iPad. Olha aí. Pode ser. Não é? É só um iPad. Bom, chega por hoje, pessoal. Foi muito legal essa conversa. Espero que vocês tenham gostado. No próximo a gente vai falar de uma coisa bem legal aí. Pode deixar. Um abraço para vocês. Bye bye. Fui. Skol.